todos, bem-vindos a mais um vídeo da revista Polly no YouTube. Esse é o mês da mulher e a gente está discutindo livros que foram escritos e que falam sobre mulheres. Esse mês eu tô lendo um livro de não ficção chamado Bad Feminist, ou Má Feminista, pela Roxane Gray. Bad Feminist, que até o presente momento não tem nenhuma tradução em português, é uma coleção de pequenos ensaios e artigos feitos pela Roxane e originalmente publicados online em diversos blogs. Foi assim que a Roxane ganhou visibilidade e ficou conhecida no meio feminista. A Roxane é uma mulher negra, americana, identificada como queer, filha de pais haitianos, PhD, professora de universidade e atualmente tem 40 anos, se não me engano. Normalmente nenhuma dessas informações seria relevante para mim, mas nesse caso é, porque eles são fatores que moldam a visão de mundo da Roxane e, em consequência, o tipo de texto que ela escreve. Bad Feminist é um livro que se propõe a analisar o lugar da mulher negra na sociedade americana atual e tenta informar o quão necessário o feminismo ainda é. Roxane já começa explicando o título do livro e por que ela se acha uma má feminista. Ela diz que é uma má feminista porque ela ainda ouve músicas de rap, ou raspa as pernas e usa batom. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui pros não entendidos. Nada disso te faz uma má feminista. Ser feminista não tem nada a ver com deixar os pelos crescerem, ou não usar maquiagem, ou não usar saia. Tem a ver com saber o seu valor e exigir que a sociedade te trate com respeito. E é saber interpretar o mundo dessa maneira. É saber como aquela propaganda de cerveja é abusiva, ou saber como mulheres no cinema raramente têm a oportunidade de interpretar personagens bem desenvolvidos e com uma vida própria e autônomos. Ser feminista não quer dizer que você nunca mais vai poder ver um filme do Batman só porque a DC ainda não soube colocar a mulher em pé de igualdade com os homens. Mas com certeza quer dizer que você sabe identificar essa discrepância e luta pra vê-la extinta. Mas voltando ao livro, é exatamente isso que a Roxane prega na maioria das páginas. Ela é feminista do primeiro fio de cabelo até o dedão do pé. O único motivo pela qual ela se chama de má feminista é porque ela, como qualquer ser humano, é contraditória. Ao mesmo tempo em que ela critica fortemente alguns padrões estabelecidos pela sociedade ou a maneira como filmes e TVs e livros abordam a mulher hoje em dia, a Roxane também admite não só assistir, como gostar e ser grande fã de algumas dessas produções. Alguns podem dizer que isso acaba enfraquecendo as questões que ela tá defendendo e a retórica que ela utiliza. Mas pra mim, isso a torna humana. Quem nunca gostou de uma coisa que o cérebro tinha certeza que era ruim? Pra mim, o melhor da Roxane seja quando ela analisa filmes como Django Unchained, ou livros como Hunger Games, ou quando ela fala sobre como mulheres devem tratar umas às outras, ou até mesmo assuntos mais sérios, como a maneira como ela sempre lidou com o corpo e a sexualidade dela, ou como nós lidamos com um assunto tão importante e infelizmente tão comum e mal discutido na nossa sociedade como o abuso sexual. O que eu mais gosto em tudo isso é quando a Roxane se livra da necessidade de ter uma opinião formada e exata. Quando ela se livra da necessidade de justificar cada contradição e apenas abraça a humanidade e subjetividade desses assuntos, quando ela fica no seu melhor. E é especialmente nesses momentos que você mais se identifica com a escrita da Roxane, que apesar de leve e super pop e atual, também consegue ser tocante, irônica e super engraçada. Eu sinto que esse livro, apesar de ser uma leitura necessária para homens e mulheres, ele é especialmente focado para mulheres e mulheres negras. São lições de vidas compartilhadas aqui. É como se fosse um grande abraço, onde a pessoa te diz: eu vejo a sua situação, eu compreendo e nós vamos lutar juntas para melhorar tudo isso. E apesar dela escrever sobre a situação específica nos Estados Unidos, eu consigo relacionar vários dos tópicos dela com situações aqui no Brasil. Como, por exemplo, o fato de que mulheres negras são minorias na televisão, apesar de serem maiorias na nossa sociedade. Ou como elas sempre faziam o mesmo papel de suburbanas batalhadoras e falta diversidade no tipo de papéis que elas interpretam. Ou como a comunidade gay e queer foi esquecida por muitos e muitos anos e a comunidade trans ainda é completamente ignorada na nossa indústria de entretenimento. A única questão que me pega um pouco em relação a Roxane é quando ela começa a falar sobre a questão oprimidos versus não oprimidos. Apesar dela defender a liberdade das pessoas explorarem universos além do seu próprio, em alguns momentos ela chega a afirmar como pessoas com privilégios não conseguem de fato entender a pobreza, ou como pessoas magras não sabem o que é de fato viver na pele de uma pessoa gorda. E eu compreendo isso.
A nossa visão de mundo é muito moldada pelas nossas experiências pessoais, e sentir uma coisa na pele é diferente de simplesmente observar. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que está de fora, um não oprimido, não consiga compreender a situação ao seu redor e querer um mundo diferente. Pra mim, pessoalmente, não é porque você nunca foi oprimido que você não pode participar da luta contra a opressão de outros. Mas essa é uma pergunta super importante na qual eu ainda tenho várias dúvidas. Então eu jogo pra vocês, deixem aí nos comentários se vocês acham que o não oprimido tem direito a se juntar na luta contra a opressão ou não. Essa foi a minha resenha pra Bad Feminist. Eu recomendo fortemente essa leitura pra qualquer um que queira entender melhor o que é ser feminista atualmente. E eu especialmente acho esse um bom livro pra uma leitura paralela. Você se cansou daquela ficção, deu uma estagnada? Vai lá, leia um artigo de Bad Feminist e refresque sua visão. Beijos pessoal, não esqueçam de dar like e se inscrever no canal da Pollen e seguir a Pollen em todas as redes sociais possíveis, links na descrição.